Milhões caindo nos cofres. Dela Cruz de malas prontas para deixar o Flamengo. Arrascaeta renova com o Mengão com um dos maiores salários do clube. E tudo sobre Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão, porque aqui no canal Vira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, Flamengo enfrenta o Santos daqui a pouco às 6h30 da tarde, horário de Brasília. Jogo no Maracanã, jogo muito importante para o Flamengo. É uma espécie de uma final que o Flamengo vai ter hoje no Maracanã. Agora, Flamengo não vencer esse jogo, esquece Campeonato Brasileiro. Pelo menos matematicamente tem chance, mas psicologicamente vai ser muito difícil o jogador conseguir superar. Porque o Flamengo tem que ganhar. O Flamengo já tropeçou o que tinha que tropeçar. Então, se o Flamengo não vencer esse jogo contra o Santos, fica muito difícil aí o Campeonato Brasileiro. O São Paulo perdeu ontem, rapaziada, pro Red Bull Bragantino. Muitas pessoas falando, o São Paulo contra o Flamengo joga o jogo da vida. Não concordo. O Flamengo tinha aquele jogo ali dominado. O Flamengo permitiu o empate devido a erros individuais do Flamengo. Flamengo é que errou. Flamengo errou no primeiro gol que o Flamengo tomou. Flamengo errou também no gol de empate do São Paulo e também teve aquela expulsão. Então não é que o São Paulo jogou o jogo da vida, jogou muito não. O Flamengo tinha o jogo controlado. Depois que o Plata foi expulso, as coisas ficaram mais difíceis, mas tudo foi erro individuais dos jogadores aí do Flamengo. E o caso aí também, o Vasco da Gama, que todos os torcedores, eu também tenho um amigo que é Vasco doente, tá sempre me provocando, sempre falando quando o Vasco ganha, né? Provocar o Flamengo não tem como, porque não chega nem próximo do Flamengo. Mas eles estavam tirando ontem que o Flamengo, o Vasco era o melhor time do segundo turno. Agora o Vasco tomou duas pancadas, tomou de 3-0 o Botafogo e também perdeu ontem pro Juventude por 3-1. Lembrando que o Juventude está brigando para não ser rebaixado. Então o Vasco conseguiu aí a proeza de perder aí pro Juventude por 3-1. Galera, voltando a falar agora do Flamengo e Santos, espere que o Flamengo aí, o time do Flamengo em si, treinador, todo mundo, não fique de brincadeirinha com o Neymar. Já falei isso no vídeo anterior, não fique de brincadeira com o Neymar. O negócio é sério, é entrar sério, não brincar com ninguém, para os caras sentir a atmosfera positiva do Flamengo. É a mesma coisa uma luta do UFC, já reparou? Uma luta do UFC, uma luta de boxe. A primeira vitória logo de cara ali já inicia no cara a cara, no olhar, olho para olho. Então o Flamengo tem que ser assim, igual um lutador de boxe, igual um lutador de UFC. Já na primeira encarada ali, o cara já mostra que o negócio é sério. Já intimida só no primeiro olhar, na primeira olhada. Então o Flamengo tem que ser a mesma coisa. O Flamengo entrou em campo, não tem que brincar com ninguém. É faca nos dentes, meu irmão, sangue nos olhos, entrar muito sério para os caras já sentir, rapaz. O time do Flamengo tá diferente. E parar de brincadeira com o Neymar. Chegar ali e amassar literalmente para pegar moral para a reta final. Lembrando que falta 7 jogos somente para terminar o Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras enfrenta hoje o Mirassol. Jogo embaçado pro Palmeiras, todo mundo sabe. O Mirassol vem muito bem na 4ª colocação. Agora eu tenho uma preocupação com o que eu já falei aqui, né? O Mirassol chegou no avião da Leila Pereira. Eu fico cabreiro com essas coisas, então é de se preocupar. Esse jogo aí do Palmeiras e Mirassol, eu vou ter questão de observar bem direitinho esse jogo, para ver se o Mirassol vai afrouxar esse jogo aí para o Palmeiras. Galera, vamos ver aqui os jogos do Flamengo e os jogos do Palmeiras, os próximos jogos, para você ficar ligado. Olha só, vamos ver o primeiro jogo do Flamengo. O Flamengo pega o Santos hoje em casa. Depois pega o Sport fora, né? Aquele jogo atrasado do Sport. O Flamengo ganhou o Sport agora por 3-0, mas era o jogo normal do Campeonato Brasileiro. E agora esse jogo pega de novo, porque a pessoa pode perguntar, mas de novo o Sport? Não. Esse jogo contra o Sport é o jogo atrasado. O Flamengo pega eles fora. Mas aí eu dou como vitória certa porque já está praticamente rebaixado. Mas tem que jogar com seriedade. Aí depois pega o Fluminense fora, pega o Bragantino em casa,
pega aí o Atlético Mineiro fora, depois pega o Ceará em casa e pega o Mirassol fora. O último jogo do Flamengo é contra o Mirassol. O Mirassol pode decidir esse campeonato aí, que ele pega o Palmeiras e pega agora o Flamengo. Agora vamos ver o lado do Palmeiras. Pega o Mirassol hoje, fora de casa, pega o Santos também fora de casa. Jogo aí que eu acho que o Palmeiras, ele, pela lógica, ele tem que perder ponto hoje pro Mirassol e pro Santos. São jogos muito difíceis. O Mirassol porque tá bem na tabela, é fora de casa. O Mirassol joga em casa. E no caso o Santos, jogo da vida, né? O Santos joga em casa. Provavelmente o Neymar também vai jogar esse jogo. Agora todo mundo perguntando por que Neymar vai jogar contra o Flamengo e não jogou no outro jogo contra o Palmeiras. Sinceramente eu não sei. Não sei se o Neymar escolheu o Flamengo, que o Neymar quer se aparecer, porque vem Copa do Mundo. Ele tem vontade de jogar no Flamengo, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com o Neymar, não pode subestimar o cara não. Todo mundo sabe, o ex-jogador em campo nada. O cara é craque, pode decidir. Primeiro turno o Flamengo perdeu pro Santos com o gol dele. O Flamengo dominou o jogo, mas acabou perdendo. Então tem que ficar ligado com o Neymar. Então, esse jogo que eu falei, fica difícil pro Palmeiras, o Mirassol e o Santos, porque vai jogar fora de casa. Aí pega o Atlético Mineiro também fora, tá? Sequência de 3 jogos fora. E o Vitória pega em casa, Fluminense em casa, Grêmio fora, também jogo embaçado, e o Ceará fora, né? Então o Palmeiras tem jogos em casa, tem 2 jogos em casa. E 5 fora. Já o Flamengo, ele tem 3 jogos em casa e 4 fora. Então o Flamengo tem mais jogos em casa do que o Palmeiras. Então o Flamengo tem que aproveitar, no caso aí, os jogos em casa, não pode tropeçar. Agora eu vou estar falando para vocês a provável escalação do nosso Mengão. Não é a escalação oficial, é a provável escalação do Flamengo. A escalação oficial do Felipe Luiz, ela sai 1 hora antes do jogo. Rossi, Varela ou MC Royal, com certeza para mim vai ser o Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Saul ou Dela Cruz. Eu preferia entrar com Dela Cruz porque hoje ele vive um melhor momento do que o Saul. Arrascaeta, Samuel Lino e Bruno Henrique e Carrascal. Essa é a provável escalação do nosso Mengão, galera. Os jogadores que estão fora para esse jogo contra o Santos. O Pedro, que está com uma fratura no antebraço, está fora desse jogo. Jorginho com lesão na coxa direita, também está fora. Léo Ortiz, estiramento no tornozelo direito, também está fora. E o Plata, que foi expulso e vai cumprir suspensão, também está fora desse jogo aí contra o Santos. Galera, vamos mudar de assunto e falar agora um pouco de mercado da bola. Vamos falar do Nicolás de la Cruz. Tem muitas pessoas comentando, muitas pessoas falando que o Nicolás de la Cruz estaria de malas prontas para deixar o Flamengo agora no começo de 2026. Tem muitas pessoas comentando. E o nosso amigo Flazoeiro, ele entrou em contato com pessoas de dentro do Flamengo para saber de que de verdade tem nessa história do Nicolás de la Cruz estar de mala pronta, né? No caso, ele entrou em contato com pessoas de dentro do Flamengo, eles falaram que jogador do Flamengo, todos eles são negociáveis. Nenhum jogador dentro do Flamengo é inegociado. Até os jogadores ali titulares, como a Arrascaeta, nenhum jogador é inegociável. Todos são negociados. E foi perguntado sobre o De La Cruz, eles falaram que até agora não chegou nenhuma proposta por Nicolás De La Cruz, galera. Então podem ficar tranquilos, aquele que gosta de De La Cruz e aquele que não gosta, o De La Cruz pelo menos por enquanto não tem nada, não tem nenhuma proposta pelo jogador. Lembrando que o De La Cruz fez esses jogos do Flamengo, os jogos que ele jogou bem. Tá se recuperando, tá voltando aquele De La Cruz, então é importante eu ver se ele manter esse... Eu não sei porque ele não vai ser titular, que ele vem jogando muito bem, são coisas às vezes que acontecem com o Felipe Luiz que eu não entendo. O cara joga mal como o Samuel Lino vinha jogando em sequência de jogos jogando mal, o Felipe Luiz não tirava o cara. Agora o De La Cruz vem jogando bem, não coloca o cara de titular. Então não consigo entender esse raciocínio aí do Felipe Luiz. Vamos falar agora, galera, de renovação do Arrascaeta no Flamengo. Havia aquela expectativa muito grande. Tá tudo certo, renova ou não renova? Então agora o Arrascaeta renovou, tá? O Flamengo anunciou a renovação do craque até dezembro de 2028. Então nós vamos ter o Arrascaeta por 3 anos aí no Flamengo e podendo estender o seu contrato por mais um ano, até final de 2029, caso as metas sejam batidas, né? No caso pelo Arrascaeta.
Ele teve aí o seu salário aumentou o salário do Arrascaeta e teve a sua multa rescisória diminuída. É isso aí, diminuída a multa rescisória. De 60 milhões de euros para 35 milhões de euros, quase que a metade. Então a multa rescisória hoje do Arrascaeta é de 215 milhões de reais. Mas Vieira Flá, por que abaixou a multa rescisória? É para facilitar a saída? Não. O que acontece é o seguinte, multa rescisória alta, o salário tem que ser mais alto. Multa rescisória baixa, o salário pode ser mais baixo. Mas lembrando que o salário dele foi aumentado e é um dos maiores salários aí do time do Flamengo. Não significa que o salário dele abaixou, não. Pelo contrário, aumentou, mas se no caso tivesse aí a multa rescisória alta, teria que aumentar mais ainda o seu salário, mas ele fica aí com esse reajuste salarial, um dos salários mais altos aí do time do Flamengo. Galera, vamos falar agora de milhões na conta do Flamengo. É isso aí, milhões na conta do Flamengo, que pode cair milhões na conta do Flamengo. Isso porque João Gomes, ex-Flamengo, que hoje atua no Wolverhampton, pode estar sendo vendido para o Manchester United. Eles têm interesse no jogador e com isso o Flamengo tem 14% aí de direito no caso da venda do jogador aí, João Gomes. Então, João Gomes sendo vendido por Manchester United, Flamengo tem direito a 14%. Então, cairia milhões aí na conta do nosso Mengão. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o sininho no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.